Fala galera, prazer falar novamente com os senhores. Quero dizer que na parte da tarde eu estarei corrigindo as provas e em breve estarei aí disponibilizando o resultado das mesmas, né? Já postei na plataforma o padrão de resposta, então todos já têm mais ou menos uma ideia daquilo que acertaram e daquilo que erraram. Qualquer dúvida, estou à disposição. Para quem não sabe ainda, né, nós estamos estudando o recurso de agravo de instrumento. E para nos situarmos, né, eu parei exatamente no tópico que trata dos efeitos. Então, como vocês bem sabem, porque já estudaram outros recursos, todo recurso ele produz dois tipos de efeitos, né? Efeitos decorrentes da sua interposição e efeitos decorrentes do seu julgamento. Então hoje nós vamos estudar, repetindo, os efeitos que são produzidos com a interposição do agravo de instrumento e com o seu julgamento pelo tribunal. Então, em relação aos efeitos da interposição, o primeiro efeito produzido com a interposição, pela interposição do agravo de instrumento, é o efeito obstativo. Então, a interposição do agravo de instrumento impede a preclusão da decisão interlocutória que foi proferida pelo juiz, né? O que não acontece quando a parte, diante de uma decisão interlocutória agravável, apresenta uma petição contendo um pedido de reconsideração do juiz. O pedido de reconsideração, ele não está previsto em nenhum diploma legal, mas ele é largamente utilizado no dia a dia da atividade forense em situações envolvendo a prolatação de decisões interlocutórias. Porém, nós não podemos transformar o pedido de reconsideração em recurso, né? Se lembrem do princípio da taxatividade. Então, o pedido de reconsideração, ele não é recurso. E não sendo recurso, ele não tem o condão de impedir a preclusão da decisão interlocutória. Então, assim, diante de uma decisão interlocutória agravável, se a parte, né, apresentar um pedido de reconsideração e se o juiz não reconsiderar a sua decisão, né, vencido o prazo para a interposição do agravo de instrumento, ocorrerá a preclusão da decisão interlocutória. Então, diante de uma decisão interlocutória agravável, se for o caso, interponham o agravo de instrumento, porque ele vai produzir o efeito obstativo, ele vai impedir, né, a preclusão da decisão interlocutória. Então, após, né, ver o efeito obstativo, né, a interposição do agravo de instrumento aciona a retratação. Né? Então, o que é exceção no recurso de apelação se constitui no instituto próprio do agravo de instrumento. Então, o juízo de retratação é um instituto próprio, inerente ao agravo de instrumento. Então, a interposição do agravo de instrumento produz o efeito regressivo, né? O que significa dizer que o juiz, prolator da decisão agravada, ele tem competência para alterar essa decisão. Ele tem competência para modificar a decisão agravada. E se isso efetivamente acontecer,
se ele voltar atrás, ele deve comunicar imediatamente ao tribunal. E nesse caso, né, o tribunal não conhecerá do recurso por falta, né, de interesse recursal. Na linguagem forense, nós podemos dizer que a apreciação do recurso de agravo de instrumento ficou prejudicada porque o prolator da decisão agravada voltou atrás, modificou a mesma. Então o agravo de instrumento fica prejudicado, não vai ser conhecido e nem julgado pelo tribunal. Em relação ao efeito regressivo, o artigo 1018, no seu parágrafo 2º, ele traz uma exigência que é muito importante, que se não for cumprida nos processos físicos, vai ocasionar ou pode ocasionar o não conhecimento do recurso. É o que nós vamos analisar em instantes.